Aqui começa a história de vida de um imigrante chamado Joel. Uma história sobre um sonho que, tragicamente, se transformou em pesadelo. Este relato será dividido em partes, porque o que aconteceu é tão inacreditável que precisa ser contado em detalhes. Ele fechou os olhos ainda antes do sol nascer. Na cabeça, um único pensamento pulsava como promessa: uma vida melhor. No seu país, o trabalho já não sustentava a família. O dinheiro mal dava para o básico, e o futuro parecia sempre distante, uma miragem no horizonte. Foi então que ouviu falar do sonho americano. Empregos, dignidade, uma chance real de recomeçar. As histórias corriam de boca em boca, pintando um quadro de oportunidades infinitas. Um lugar onde o esforço era recompensado. E ele acreditou. Como não acreditar? A esperança é o último refúgio dos desesperados. Um dia, um homem apareceu. Tinha palavras fáceis e um sorriso ensaiado, do tipo que desarma qualquer desconfiança. Ele prometeu atravessar a fronteira, levá-lo com segurança até os Estados Unidos, um país de primeiro mundo onde, segundo ele, quem trabalha, vence. Era a frase mágica, a chave que parecia abrir todas as portas. Convencido de que era a única saída, ele vendeu o pouco que tinha. Um terreno pequeno, algumas ferramentas, bens que contavam a história de uma vida inteira de trabalho. Despediu-se da família com o coração apertado, um nó na garganta que mal deixava o ar passar, mas cheio de uma esperança teimosa. Prometeu voltar, ou melhor, trazê-los para perto. Naquela noite, o sono foi leve, embalado por sonhos. Ele se via caminhando por ruas largas e iluminadas, com comida farta na mesa e a sensação indescritível de liberdade. Era um futuro tão real que ele quase podia tocar. Mas o sonho terminou antes mesmo da fronteira. A realidade chegou como um soco no estômago. O grupo foi deixado em uma região isolada, um deserto sem nome, sem placas, sem sinal de celular, sem retorno. Foi ali, no meio do nada, que a ficha caiu com um peso brutal. Ele tinha caído nas mãos de bandidos. Os homens que prometiam proteção agora revelavam suas verdadeiras faces. Gritavam, empurravam, ameaçavam com um olhar frio e vazio. A gentileza se transformou em crueldade num piscar de olhos. Tomaram documentos, o pouco dinheiro que restava, celulares, qualquer elo com o mundo que haviam deixado para trás. Quem reclamava, apanhava. A violência era a única linguagem que eles falavam. Quem chorava era ignorado, como se as lágrimas fossem invisíveis. O desespero do grupo era apenas um som de fundo para eles. A travessia começou sob um sol cruel, um sol que não perdoava. O calor era uma presença física, esmagadora. A água, racionada desde o início, acabou no primeiro dia. A sede começou como um incômodo e logo se tornou uma tortura. A garganta queimava, a boca secava e a língua parecia colar no céu da boca, dificultando até mesmo engolir a própria saliva. No segundo dia, a fome chegou com uma violência avassaladora. O estômago doía, revirava em nós, e o corpo todo fraquejava. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivessem arrastando correntes invisíveis. Alguns começaram a cair, exaustos. Outros imploravam por água, um pedido que ecoava no vazio e era respondido com silêncio ou ameaças. As crianças, quando havia, choravam um choro fraco, quase sem forças. À noite o cenário mudava, mas não para melhor. O frio cortava como uma lâmina afiada, entrando pelos ossos, fazendo o corpo tremer incontrolavelmente. Não havia cobertores suficientes, nem abrigo. As pessoas se amontoavam umas nas outras, buscando um calor que mal existia. De dia, o calor insuportável retornava, num ciclo interminável de sofrimento. Ele viu coisas que jamais imaginou presenciar. Viu pessoas simplesmente desistirem, sentando-se no chão e se recusando a dar mais um passo, entregues ao destino. Viu homens fortes, homens que pareciam inabaláveis, chorarem em silêncio, com as lágrimas traçando caminhos sujos na poeira de seus rostos. Viu mulheres, mães, perderem as forças, os olhos perdendo o brilho da vida. Em certo momento, a marcha parou por um instante. Um dos atravessadores, os chamados coiotes, olhou para trás, para o rastro de pessoas exaustas,
e disse com uma frieza que gelava a alma: "Quem não conseguir continuar, fica." A frase pairou no ar, carregada de significado. Ficar ali significava a morte. Não havia compaixão, não havia ajuda. Eram apenas mercadorias, e as danificadas seriam descartadas. Não havia volta. Os pés dele estavam em carne viva. As botas improvisadas já não ofereciam qualquer proteção. A cabeça girava, a desidratação cobrando seu preço. A visão escurecia nas bordas, o mundo se transformando em um túnel. E então, ele caiu. Primeiro de joelhos, sentindo a areia quente queimar a pele, depois o corpo todo cedeu. Ali, deitado no chão do deserto, ele pela primeira vez pensou: talvez eu não sobreviva. Foi ali, naquele chão seco, consumido pela sede, pela fome e por um medo profundo da morte, que ele fez uma oração silenciosa. Não pediu riqueza. Não pediu o sonho americano. Não pediu nem mesmo para chegar ao seu destino. Ele pediu apenas mais um dia de vida. Um único dia. Ele queria ver o sol nascer mais uma vez. Ele não sabia, mas aquela noite, no ponto mais baixo de sua existência, seria apenas o começo da maior luta de sua vida. Uma luta não mais por um sonho, mas pela própria sobrevivência. O sol ainda nem tinha nascido quando ele abriu os olhos. A boca estava completamente seca, os lábios rachados, e o corpo pesava tanto que parecia ter envelhecido anos durante aquela única noite. Ao seu redor, alguns companheiros de jornada simplesmente não se levantaram. O silêncio que pairava no ar dizia tudo o que precisava ser dito. Vidas tinham se perdido ali, bem ao seu lado, e ele não pôde fazer absolutamente nada por ninguém. Na verdade, ele mal conseguia fazer algo por si mesmo. Com o coração pesado, a caminhada recomeçou. Cada passo era uma verdadeira batalha contra o próprio corpo, que implorava para parar. A sede já não era mais apenas um desconforto, era uma dor física, aguda, que torturava cada célula. Ele começou a sentir tonturas constantes. A visão ficava turva, embaçada. O coração batia descontroladamente, rápido demais, como se fosse saltar pela boca a qualquer momento. O deserto não perdoa. Cada metro vencido parecia 1 quilômetro. O sol castigava sem trégua, transformando o ar em fogo. A areia quente queimava através das solas gastas dos sapatos. Não havia para onde correr, não havia onde se esconder. Era apenas ele, um grupo de desconhecidos e a imensidão vazia. Ele olhava para os lados e via os rostos dos outros, marcados pela mesma exaustão, pelo mesmo medo. Ninguém falava. O esforço para respirar já era grande demais para gastar energia com palavras. De repente, a esperança brilhou como uma miragem. Eles encontraram um pequeno reservatório de água, mas a visão era desoladora. A água era suja, barrenta, parada. Mesmo assim, a cena que se seguiu foi de puro desespero. Homens e mulheres, antes paralisados pela fraqueza, se jogaram no chão. Com as mãos trêmulas, eles pegavam aquela água turva e a levavam à boca com uma urgência animal. Não importava a cor da água. Não importava o risco de doenças. Naquele momento, nada disso tinha relevância. A sede extrema não permite escolhas. Ela apaga a razão, o nojo, o medo. Só resta o instinto primitivo de sobreviver. Beber aquela água era um risco, mas não beber era uma certeza de morte. Ele também se juntou ao grupo, sentindo o líquido lamacento descer pela garganta, um alívio momentâneo para uma dor que parecia não ter fim. A fome também cobrava seu preço cruel. Já fazia dias, desde a última refeição decente. Seu estômago queimava, uma dor constante e vazia. A fraqueza tomava conta dos músculos, transformando as pernas em borracha. Cada movimento exigia um esforço sobre-humano. Em certo momento da caminhada, um dos homens do grupo simplesmente desabou. Ele caiu na areia, exausto, e com os olhos suplicantes pediu ajuda. Os atravessadores apenas olharam para trás com uma frieza assustadora e continuaram andando. Sem uma palavra, sem um gesto. O homem ficou para trás. Sozinho, abandonado à própria sorte no meio do nada. Aquela imagem ficou gravada na mente dele. A brutalidade da situação era clara. Se você não consegue acompanhar, você é deixado para morrer.
O grupo continuou, mas agora o silêncio era ainda mais pesado, carregado pela imagem daquele homem. Ele se perguntava quantas vezes aquela cena já tinha se repetido. Quantas pessoas já tinham ficado para trás naquelas areias. O vento quente e seco soprava contra o seu rosto, trazendo consigo o pó do deserto. O silêncio era ensurdecedor. Não havia nenhuma estrada à vista, nenhuma árvore, nenhuma sombra para oferecer um breve alívio, nenhuma esperança visível no horizonte. Apenas a vastidão infinita e hostil. O medo de perder a vida deixou de ser uma ideia abstrata, um pensamento distante. Ele estava ali, presente, real, palpável. Era uma sensação fria que corria pela sua espinha, mesmo sob o sol escaldante. Ele também sentiu que não conseguiria mais. As forças o abandonaram. Ele se sentou no chão, o corpo tremendo de fraqueza e medo. Naquele momento de solidão absoluta, ele pensou na sua família. Pensou se eles algum dia saberiam onde ele tinha caído, se seu corpo seria encontrado ou se ele apenas desapareceria, engolido pelo deserto. Foi quando ele ouviu passos se aproximando, o som fraco de alguém se arrastando na areia. Era outro imigrante, um homem que também havia ficado para trás, incapaz de acompanhar o ritmo imposto pelos coiotes. Não foram necessárias palavras. Eles se olharam nos olhos, e naquele olhar havia um entendimento profundo. Ou eles seguiriam juntos, apoiando um ao outro, ou não seguiriam mais. A morte era a única outra opção. Juntos, eles decidiram tentar mais uma vez. Eles dividiram o pouco que ainda restava. Um único gole de água suja. Um pequeno pedaço de pão seco e duro que eles mastigaram lentamente, tentando extrair o máximo de energia daquela migalha. Aquele pequeno gesto de partilha, no meio de tanto desespero, foi como um farol na escuridão. Era um ato de humanidade em um lugar que parecia tê-la perdido por completo. A noite chegou rápida, como sempre acontece no deserto. E com ela, o frio voltou com força. Um frio cortante que penetrava nos ossos, sem cobertor, sem abrigo, sem nada para protegê-los. Eles se deitaram no chão duro e gelado, olhando para o céu incrivelmente estrelado. Naquela imensidão, ele se sentiu ainda menor, ainda mais insignificante. Ele fez outra oração. Mas desta vez não foi um sussurro como antes. Foi um grito silencioso que vinha do fundo da alma. Um apelo desesperado ao céu. Ele rezou por força, rezou por um milagre, rezou para ver o sol nascer mais uma vez. O cansaço era tanto que, eventualmente, o sono o venceu, mesmo com o frio e a fome. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol pintando o céu, um barulho distante quebrou o silêncio do deserto. Algo estava se movendo ao longe. Um som mecânico que não pertencia àquele lugar. Ele e seu companheiro se levantaram, os corações acelerados. Ele não sabia dizer se aquilo que se aproximava era a salvação que tanto pediram, ou se era mais um perigo, talvez o último que enfrentariam. A resposta estava vindo em sua direção, levantando uma nuvem de poeira no horizonte. O que será que os aguardava? Naquele momento, ele teve que decidir, correr ou confiar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é a continuação de uma história real que vai mexer com você. Quando a esperança quase morre, o som vinha de longe, um zumbido distante no meio do deserto. Era difícil saber se era um motor, a promessa de ajuda, ou apenas o vento, brincando com a mente já exausta de Joel. Ele e seu companheiro de travessia ficaram completamente imóveis. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. O medo de chamar a atenção errada, de serem encontrados por quem não deviam, era tão paralisante quanto o medo de ficarem ali, parados, esperando o fim. Eles decidiram seguir em frente, em silêncio absoluto. Cada passo parecia ser o último. A sede, que antes ardia na garganta, agora era uma sensação de torpor, um anestésico cruel. O corpo já estava fraco demais para sequer reclamar. O sol subiu rápido, impiedoso, sem nenhuma nuvem para oferecer um alívio. Não havia água, não havia sombra. A paisagem era uma tela infinita de areia e desespero. Foi então que o outro homem começou a perder a noção da realidade. Ele começou a delirar, falando coisas sem sentido, frases desconexas que se perdiam no ar quente.
Ele caía, se levantava com uma dificuldade imensa e caía de novo. O corpo dele estava desistindo. Em um determinado momento, ele caiu mais uma vez, mas dessa vez não conseguiu se levantar. Com a voz quebrada, quase um sopro, ele sussurrou para Joel: "Vai, continua." Aquelas palavras ecoaram no silêncio do deserto. Joel, movido por um instinto de lealdade, tentou puxá-lo. Tentou colocar o amigo nos ombros, carregá-lo, mas o seu próprio corpo mal se sustentava. Seus músculos tremiam, suas pernas fraquejavam. Naquele instante, ali, no meio do nada absoluto, ele entendeu uma das verdades mais cruéis da travessia. Nem sempre a vontade de ajudar é suficiente. Às vezes, a sobrevivência impõe escolhas que a gente nunca imaginou ter que fazer. Com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira, ele fez algo que partiu sua alma. Ele seguiu sozinho. Cada passo que o distanciava do companheiro caído parecia um peso impossível de carregar, uma culpa que o esmagava. Mas parar significava morrer junto com ele. E ele tinha uma família esperando, uma promessa a cumprir. A imagem dos filhos, da esposa, era a única coisa que o empurrava para frente. Horas se passaram. Horas que pareceram uma eternidade. Finalmente, a força de Joel acabou por completo. Ele caiu de joelhos na areia quente, o corpo tremendo de exaustão. Depois, tombou de lado, sem energia para se mover. O céu estava azul demais, um contraste doloroso com aquele sofrimento todo. O silêncio era absoluto, ensurdecedor. Ele fechou os olhos, sentindo o corpo começar a esfriar, mesmo sob o sol escaldante. E em seu último pensamento consciente, ele rezou: "Se este for o fim, que Deus me perdoe e cuide da minha família." Foi então que ele ouviu vozes. Primeiro, pensou que era mais uma alucinação, o cérebro pregando uma última peça. Mas as vozes ficaram mais próximas, mais nítidas. Sombras surgiram contra a luz forte do sol, bloqueando o brilho que feria seus olhos. Alguém tocou seu ombro. Um toque real, firme. Ele tentou falar, agradecer, pedir ajuda, mas nenhum som saiu de sua boca. Quando abriu os olhos novamente, viu rostos desconhecidos. Roupas simples, olhares de preocupação genuína. Não eram os coiotes, os atravessadores que os haviam abandonado. Era o outro grupo de imigrantes, aqueles que também estavam esperando e que decidiram seguir por conta própria. Naquele instante, Joel não se importou quem eles eram. Ele simplesmente se deixou levar, sentindo braços o levantando. Antes de perder a consciência por completo, ele teve certeza de uma coisa: ele não estava mais sozinho. A esperança, que parecia morta, tinha acabado de renascer. Essa jornada ainda não acabou. A luta de Joel está longe do fim. O que acontece a seguir é um recomeço cheio de novos desafios e reviravoltas. Ele acordou com um gosto amargo na boca e um peso enorme no peito. O corpo doía, deitado em algo que não era areia nem pedra. O teto acima dele era baixo, improvisado, mal feito. Demorou um tempo para a mente dele processar, para entender onde estava. As pessoas que o encontraram na beira da estrada tinham lhe dado água, um pouco de comida e um abrigo temporário. Elas salvaram a sua vida. Mas isso não mudou a sua condição. Ele ainda era um imigrante ilegal. O corpo se recuperava lentamente, com a pouca comida e o descanso precário. Mas a mente não tinha descanso. À noite, o deserto voltava em sonhos. Ele acordava suando frio, ouvindo vozes que não existiam, sentindo a areia nos olhos, a sede na garganta. Era um tormento que parecia não ter fim. O trauma da travessia estava gravado na sua alma. Dias depois, as pessoas que o ajudaram disseram que precisavam seguir viagem. A jornada deles também era longa e perigosa. Eles voltaram para a estrada, desejando-lhe sorte. E ele ficou para trás, mais uma vez sozinho, mas agora em um lugar desconhecido, sem saber o que fazer. O sentimento de abandono era esmagador. Agora, o sofrimento tinha outra forma. Não era mais a sede mortal do deserto, mas a invisibilidade constante da vida ilegal. Ele encontrou outros imigrantes, formaram um pequeno grupo. Pelo menos não estavam mais no deserto, e os corpos já tinham se recuperado um pouco. A união trazia um pingo de segurança,
mas a realidade era brutal. Para sobreviver, ele trabalhou escondido em fazendas, trocando sua força por um prato de comida e um lugar para dormir. E que lugares! Dormiam em galpões, porões, qualquer espaço onde ninguém os procuraria. Era uma vida de sombras. A exploração, a humilhação, os maus tratos, a comida regrada. Essa era a nova realidade. Patrões que se aproveitavam do desespero, pagando quase nada, sabendo que eles não podiam reclamar. Cada batida na porta fazia o coração disparar. Cada sirene de polícia ao longe trazia uma onda de pânico que paralisava o corpo. O medo de ser descoberto, de ser deportado, de voltar para o ponto de partida, era constante. Um fantasma que o assombrava dia e noite. Joel pensou muitas vezes em desistir, em voltar para casa, mesmo que isso significasse enfrentar a miséria e o perigo que o fizeram sair. Pensou em se entregar às autoridades, acabar logo com aquela agonia. Mas algo dentro dele, uma força que ele não sabia de onde vinha, não permitia. Ele se lembrava da oração desesperada que fez no meio do deserto quando achou que ia morrer. Lembrava que, contra todas as probabilidades, ele ainda estava vivo. Essa memória era como uma brasa acesa no meio do frio. Ele sobreviveu ao deserto. Tinha que haver um motivo para isso. O tempo passou. Semanas viraram meses. O corpo ganhou resistência ao trabalho duro, as mãos ficaram calejadas, a pele queimada de sol. Mas a solidão, essa só aumentava. Ele via famílias passando de carro, rindo, crianças brincando em parques, pessoas vivendo uma vida normal. E se perguntava se algum dia teria o direito de existir daquele jeito. O direito de ser visto, de ter um nome, uma casa, uma vida. Um dia, exausto, sentindo o corpo fraco de novo pela má alimentação e pelo cansaço acumulado, ele entrou em uma igreja pequena, numa cidadezinha por onde passava. Era um lugar simples, silencioso. Ele se sentou no último banco, longe de todos. Não pediu ajuda a ninguém. Não tinha forças para falar, para explicar sua situação. Ele só ficou ali, em silêncio, e chorou. Um choro contido, silencioso, de quem já não tinha mais lágrimas. Foi ali, naquele momento de desespero total, que alguém se sentou ao lado dele. Uma pessoa, um estranho. Não fez perguntas. Não julgou. Não prometeu nada. Apenas olhou para ele com compaixão e disse, com uma voz calma: "Você não chegou até aqui por acaso." Aquelas poucas palavras foram como um bálsamo. Naquele instante, Joel entendeu. O sofrimento não tinha acabado, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que também não estava mais sozinho. E talvez, só talvez, aquele fosse o começo de algo diferente. O começo de uma nova etapa, onde a esperança, por menor que fosse, poderia finalmente florescer. Esta história continua, e nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, um simples ato de bondade pode mudar tudo. Esta história é real. Os nomes e alguns detalhes foram alterados, mas a dor, a esperança e a sobrevivência são verdadeiras. Este é o final da jornada de Joel, mas também o início de outra. Naquele momento, estar vivo já era uma vitória. As pessoas que o encontraram no deserto fizeram o que podiam, deram água, um pouco de comida e o esconderam por alguns dias. Elas salvaram sua vida, mas não podiam mudar a sua realidade. Ele continuava sem documentos, sem casa, sem nenhuma certeza do que viria pela frente. O corpo dele aguentava o cansaço, a sede, o esforço. Mas a alma nem sempre. Havia dias em que a fome voltava com força, rasgando o estômago. E havia outros dias em que a solidão doía mais do que qualquer ferida física. Ele fechava os olhos e pensava na sua família, no homem que ele era antes de tudo aquilo. E se perguntava se essa jornada desesperada fazia algum sentido. Mas ele continuou, dia após dia, sem garantias, sem atalhos, apenas seguindo em frente, movido por uma força que ele mesmo não entendia de onde vinha. Era a pura e simples vontade de viver. Depois de 4 longos meses, ele finalmente chegou. Ele cruzou a fronteira.
Mas não houve fogos de artifício, não houve aplausos, não havia ninguém esperando por ele com um abraço. Não teve comemoração, nenhuma vitória visível aos olhos do mundo. Foi apenas um passo, e depois outro. Do outro lado, o chão era exatamente o mesmo, o céu continuava igual, mas algo, lá no fundo, dentro dele, tinha mudado para sempre. Ele chegou aos Estados Unidos com o corpo marcado pelas cicatrizes da jornada, a mente exausta pelo medo constante e o coração carregando histórias que ninguém jamais saberia. Ele não trouxe malas, não trouxe documentos, não trouxe promessas de um futuro brilhante. Ele trouxe apenas a sua sobrevivência. Olhou ao redor, para as ruas de uma cidade desconhecida, e entendeu uma verdade silenciosa. Chegar não significa vencer. Significa apenas que a luta continua. Cada rua que ele atravessou ali, na Terra Nova, carregava o peso de tudo o que ele deixou para trás. Cada esquina o lembrava que o sofrimento não acabou na linha da fronteira, ele apenas mudou de forma, mas ele estava vivo. E naquele momento, isso bastava. Em silêncio, sozinho no meio de um mundo estranho, ele agradeceu. Não por ter chegado a um lugar de riqueza, não por esperar uma vida fácil. Ele agradeceu por ainda poder respirar. Agradeceu por ter forças para dar mais um passo, mesmo sem saber para onde. Agradeceu por não ter sido mais um corpo esquecido no meio do caminho. Ele não fazia ideia do que o esperava. Não tinha garantias. Não tinha segurança. Tinha apenas a própria história gravada na pele e na memória. E a certeza de que sobreviver, por si só, já era o maior ato de coragem que ele poderia ter cometido. Às vezes, o sonho não começa com luzes brilhantes e grandes conquistas. Às vezes, ele começa no silêncio, no meio do medo e com um fio de esperança. E foi assim que Joel chegou. A sorte, ou talvez uma força maior, o guiou até uma pequena igreja. Ali, ele encontrou ajuda. Pessoas que não o conheciam, mas que viram a humanidade em seus olhos cansados. Elas o acolheram, deram abrigo e o ajudaram a iniciar o longo processo para conseguir seus documentos. E o mais importante de tudo, ali ele conseguiu um telefone. Com as mãos tremendo, ele discou o número que sabia de cor. Do outro lado da linha, a voz de sua esposa. Ele conseguiu dizer apenas uma coisa: estou vivo. Do outro lado, um silêncio, e depois um choro profundo. Um choro de alívio, de dor, de saudade. Ela não tinha notícias dele há quase 5 meses. Para ela, ele poderia estar perdido para sempre. Naquele momento, a voz dele foi o maior presente que ela poderia receber. Essa foi a história de Joel, um imigrante que deixou tudo para trás em busca de uma vida melhor para sua família. Ele perdeu amigos no caminho, viu coisas que ninguém deveria ver e acumulou traumas que ainda o assombram durante a noite. Esta história, que contei de forma resumida, é real e carrega momentos de uma dor que mal podemos imaginar. Ela nos lembra que nem todo milagre muda a vida de uma vez. Alguns milagres são mais silenciosos. Eles apenas nos mantêm vivos para que possamos continuar lutando. A jornada de Joel não terminou. Ela apenas começou uma nova fase. Se vocês se emocionaram com essa história e querem conhecer mais relatos reais de superação e coragem como este, deixem seus comentários aqui embaixo. A história dele merece ser contada, e a de muitos outros também. Obrigado por assistirem e por ouvirem.